Web Rádio Estação da Luz, né? E agora também ao vivo pelo Facebook, a Web Rádio Estação da Luz, a rádio que emana paz aqui de Natal para todo o planeta Terra, e a Web Rádio, ela tem um apoio institucional da Casa Espírita de Emanuel, do Pronto Socorro Espiritual Fabiano de Cristo, do Pronto Socorro Espiritual Maria do Pão, do Grupo Caritativo São Francisco de Assis e do Movimento Espírita aqui do Rio Grande do Norte. E é com a grande alegria que, mais uma vez, nós fazemos essa ligação direta, como diz nosso irmão Décio, essa ponte para a eternidade, não com Las Vegas, né? Mas agora com a Califórnia, porque o nosso irmão Luiz de Góes, que mora em Las Vegas, está hoje, sexta-feira, né? E é uma boa tarde, porque lá ainda é tarde, está na Califórnia, mas ele é lá de Las Vegas, das casas espíritas que tem lá em Las Vegas. Então, meu amigo Luiz, muito boa noite, obrigado pela sua presença, que bom lhe ver, né, e lhe ouvir de novo, é uma alegria incomensurável. Boa noite, querido. Boa noite, Tavares, boa noite a todos. Bom, eu diria olá a todos, porque alguns estão em horários defasados aí, né? É dia num lugar, noite em outro. É a tecnologia aí online, né? Colocando todo mundo junto no mesmo horário, mas em horários diferentes. Muito obrigado pela oportunidade, Tavares, mais uma vez. E eu quero lhe agradecer, que eu estou aqui sequioso, porque o tema que você escolheu, e escolheu com uma certa antecedência, é um dos temas que eu mais gosto, né, dentro do Evangelho segundo o Espiritismo. Doutor Chamaço? Não. Mas que é o homem de bem, o que a gente vai estudar hoje, né? E o homem de bem é esse meu irmão e amigo, companheiro de todas as horas, Jesus Cristo, e ele nos dá a dica, e você vai nos trazer aqui conhecimento. Então, o estudo de hoje, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, Seres Perfeito, o homem de bem, é o pessoal, os nossos irmãos e amigos da do Las Vegas Christian Spirit Center, e também do Allan Kardec Espírita Sociedade of Las Vegas, lá em Nevada, nos Estados Unidos. E o homem de bem, você sabe por que eu botei esse espelho aí, ô Luiz? É para que eu possa me ver nele, né? Um homem de bem. Quando você for lá, você vai ver um homem de bem. Não, mas eu quis dizer assim, um reflexo, porque como está vazio, acho que tem poucos homens de bem, hein? Você citou Jesus Cristo, então tá difícil. Além mas dele, quando a gente assim, chegar aí, a gente vai ver. A gente pode não ver um homem de bem, mas vai ver um futuro homem de bem, se Deus quiser. A gente tem certeza disso. É uma certeza inconteste, né? E a gente vai agora passar, como todo mundo, a gente vai fazer a prece e uma mensagem, e o nosso irmão, em seguida, já vai começar o seu estudo do homem de bem, que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos passar agora, mas antes, eu queria, se você me permite fazer, aqui é o dia dos namorados, né? E minha eterna namorada, Dona Elizabeth, assim como sua eterna namorada, Dona Verinha, certo? Agradecer a ela, a tudo que ela tem nos ofertado durante essa encarnação, certo? Um beijo no coração da minha eterna namorada. Vamos para a prece. É a prece de Cerinthos. Senhor de infinita bondade, no santuário da oração, marco renovador do meu caminho, não te peço por mim, Espírito endividado, para quem reservaste os tribunais de tua excelsa justiça. A tua compaixão é como se for o orvalho da esperança em minha noite moral. E isso basta ao revel pecador que tenho sido. Te peço, Senhor, pelos que choram. Clamo por teu amor a benefício dos que fazem as lágrimas. Não te venho pedir pelos que padecem. Suplico-te a bênção para todos aqueles que provocam o sofrimento. Não te lembro dos fracos da terra. Recordo-te quantos se julgam poderosos e vencedores. Não intercedo pelos que soluçam de fome.
rogo-te amor para os que furtam o pão. Senhor Todo-Poderoso, não te trago os que sangram de angústia. Relaciono diante de ti os que com o teu mal me ferem. A benefícios. Não te peço pelos que sofrem injustiças. Rogo-te pelos empreiteiros do crime. Não te apresento os desprotegidos da sorte. Sugiro o teu amparo aos que estendem a aflição e a miséria. Não te imploro mercê para as almas traídas. Exorto-te o socorro para os que tecem os fios envenenados da ingratidão. Pai compassivo. Pai compassivo, estende as mãos sobre os que vagueiam nas trevas. Anula o pensamento insensato. Cerra os lábios que induzem a tentação. Paralisa os braços que apedrejam. Detém os passos daqueles que distribuem a morte. Ajuda-nos a todos nós, os filhos do erro. Porque somente assim, ó Deus piedoso e justo, poderemos edificar o paraíso do bem com todos aqueles que já te compreendem e obedecem, extinguindo o inferno daqueles que, como nós, se atiraram desprevenidos aos insanos torvelinhos do mal. Pai, sempre, alguém te disse, alma querida e boa, que os espíritos nobres nunca se valem de pessoa claramente imperfeita em tarefas de amor à humanidade. Por isso mesmo, o escrúpulo te invade e, receando a própria imperfeição, foges do privilégio de servir, em que o Senhor te pede trabalhar a fim de conquistar o celeste porvir. Reflitamos, no entanto, entre simples lições da natureza, a semente germina em lauréis de esperança, muita vez sob a lama, ascorosa e indefesa. A fonte não seria exemplo de bondade, em que a vida enxameia se recusasse deslizar sobre tratos de terra e lâminas de areia. Olha as flores do charco embalsamando campos e caminhos. A rosa não desdenha florescer entre punhais de espinhos. Pensa ainda conosco nas fraquezas e lágrimas que levas. A luz seria a luz e o sol seria o sol se fugissem das trevas. Esquece pessimismo, acusação, censura. Nada te desanime, ergue-te e vem. Conquanto enferma e rude, mesmo assim. Se deves, sofre, paga em amor, paz e luz, sem desertar, porém, de servir com Jesus. Vem cooperar no amor que devemos ao mundo e entenderás, por fim, que só se vence o mal pelo serviço ao bem e que a bênção de Deus jamais nos desampara nem despreza ninguém. Não, 5 minutinhos. 2 minutinhos. Meu amigo, agora é com você, depois dessas duas, uma prece muito bonita, que é a prece de Cerinto, e depois essa mensagem linda do Chico. Por favor, fica com você aí com a sua verve para nos ajudar. Nós somos todos ouvidos, meu amigo. Bem-vindo, e que Deus lhe inspire, os bons espíritos lhe mandem a sua mente se abrir para trazer esclarecimento para as nossas. Obrigado, Tavares, que assim seja. Sabe, ouvindo o Chico, a gente fica imaginando, né? Poxa, como que manancial de tantas coisas bonitas, instrutivas, né? Eu lembro de uma pergunta que fizeram numa palestra para Célia Diniz, que conviveu com ele muito tempo,
Alguém perguntou se ela já tinha recebido, depois de ela conviveu tanto tempo com ele, desde criança, né? Se ela tinha recebido alguma mensagem dele. E ele falou: o que Chico tem para dizer? O que mais ele tem para dizer? Depois de mais de 450 livros, né? E as mensagens e tudo, o que mais ele teria para dizer depois, né? Realmente tem tanta coisa ali que a gente não tem capacidade, talvez, em várias encarnações, para entender o que está ali, para absorver o que está ali, porque realmente são assim, como eu falei, é um manancial de sabedoria, de conhecimento, coisa que vem do alto, né? E esse capítulo, o capítulo 17 do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, né, de Allan Kardec, tem por título aí Sede Perfeitos. Aí eu fiquei pensando depois, falei, nossa, eu gosto muito, como você mesmo falou, Tavares, que você gosta muito dessa lição, mas aí eu fiquei pensando, puxa vida, isso dá um seminário, né, quando a gente realmente se debruça sobre essa mensagem. E aí ela começa com uma citação de Mateus, quer dizer, na verdade, de Jesus, segundo Mateus, e que ele fala, né, de amar os inimigos, onde ele fala que o Pai, ele derrama sobre justos e injustos a chuva, o sol, quer dizer, ele não distingue para quem que ele quer beneficiar, é para todo mundo, né? E fala da gente cuidar além da família da gente, porque se a gente faz só para quem a gente ama, as coisas de bem, as coisas boas, que mérito tem? Isso é fácil. Amar e fazer coisas para quem a gente ama é a coisa mais fácil do mundo. Amar um filho, ajudar um filho até mesmo depois que ele tiver adulto, isso é muito fácil. Você colocar a sua esposa, né, fazendo essa homenagem bonita no Dia dos Namorados. A minha mulher, para me homenagear no Dia dos Namorados, ela permitiu que eu tivesse aqui. Então ela está cuidando da netinha, senão eu também não poderia estar aqui. Então eu entendo isso como uma homenagem que ela fez para mim, né? E eu agradeço isso a ela. Então, amar quem a gente, fazer o bem para quem a gente ama é muito fácil. Agora, quando se trata de alguém que a gente desconhece, ou que a gente não tem uma relação muito boa, ou até mesmo tem uma relação comprometida, né? Pela inimizade, então aí é bem mais difícil, né? E aí, no final, ele fala: sede vós logo perfeitos, como também vosso Pai Celestial é perfeito. Aí a gente já começa a pensar, fala, puxa, será que eu vou ser perfeito que nem Deus? Né? Aí a gente pode residir ou concluir como um engano, porque, na verdade, a nossa perfeição é relativa. Nós todos estamos caminhando para a perfeição, mas essa perfeição é relativa, porque perfeito mesmo, só Deus. Então, por mais elevado que estejamos, como disse o Tavares, tem um espelhinho ali, tem uma foto para colocar uma foto de quem para ser perfeito ali, tá? Um dia vamos colocar aquela foto naquele quadrinho, né? Quando é o homem de bem, porque o homem de bem é o homem que já está muito avançado no caminho para a perfeição. E lendo essa lição, né? Que ela fala dos caracteres da perfeição e depois o homem de bem propriamente dito, duas coisas me chamam a atenção. A primeira é que esse é o item número 3, o homem de bem. O item número 4, ele é os bons espíritas. O que eu quero levar a esse primeiro ponto? É que antes de ser o que quer que seja, qualquer que seja a religião, qualquer que seja o tipo de doutrina que a pessoa se vincula, que ela se entrega, né? Ou que ela participa, enfim. Antes de qualquer uma, esse item número 3, o homem de bem, ele não relaciona com qualquer que seja a religião, a doutrina, nada, absolutamente nada. É o homem de bem, o homem puro, puro no sentido assim, de não ter vínculo com nada. Nós podemos encontrar o homem de bem sem crença alguma, um ateu. Eu conheço pessoas que
não conseguem entender a Deus, mas eles entendem a um irmão. Eles são extremamente generosos, extremamente justos. E nesse ponto, ele acaba mostrando que ele tem muito mais para oferecer do que muitos religiosos. Muitos como eu, que têm minhas limitações. Eu não sou nenhum espírito puro, ao contrário. Então, isso que chama atenção. Se nós formos ver assim, estudar simplesmente assim a maneira com que foi colocado os livros, as obras de Allan Kardec, a gente vai ver uma lógica tão grande. E isso é mais uma delas, onde o homem de bem não está relacionado com qualquer que seja a doutrina ou a religião. Por isso é que ela está antes de os bons espíritas. Você gostaria de falar alguma coisa? Não, pode prosseguir, pode prosseguir. Tá. É que eu não estou tão habituado com essa tecnologia web, né? Tem normalmente a plataforma virtual. Mas, então, seguindo aqui, essa é uma primeira coisa que chama atenção. A segunda é que, lendo as características do homem de bem, eu chego numa pessoa, que, por sinal, o Tavares já antecipou, que é Jesus, que ele fazia exatamente o que ele falava. Então, não tinha segredo nenhum para ele, ele agia exatamente como ele pregava. Então, essa é a maior das virtudes dele, talvez. Tem um amigo que ele já está desencarnado, ele falava uma coisa que eu não entendia, mas ele falava assim: quanto mais eu conheço Jesus, mais eu admiro o homem Jesus, o encarnado aqui. Porque viver aqui, depois eu pude tecer a minha conclusão, eu fui montando a explicação do que ele falava, né? do que ele tinha como teoria, que eu fui percebendo que viver nesse planeta, a oportunidade da reencarnação, não é nada fácil. Inclusive, esses dias a gente estava estudando justamente o retorno à materialidade, ou seja, à reencarnação, né? E todo o processo, como é que funcionava e tudo. Então, a gente está deixando o plano espiritual, está morrendo para o plano espiritual para nascer no plano material. E depois, quando a gente faz o caminho inverso, a gente morre para o plano material e renasce para o plano espiritual. Então, é esse vai e vem que torna a gente bastante apto, vai melhorando a gente, né? Por mais que a gente fuja desse caminho do homem de bem. Então, vindo para cá, é muito difícil. É como nadar contra a corrente. Então, imagina a gente estar em um rio caudaloso, né, aquele rio forte, e a gente está tentando vencer a corrente contra. Então, é mais ou menos isso, porque a sociedade nos impõe comportamentos, nos impõe dificuldades que a gente acaba desviando do caminho da gente. Então, muitos falham quando vêm aqui para o plano material, através da reencarnação, porque ele não tem essa força, esse vigor, esse comprometimento, essa decisão, porque aqui a gente balança. Então, qualquer que seja o espírito, ao passar por aqui, ele sofre toda a influência da sociedade, da matéria, de tudo. Graças a Deus que nós temos uma assistência muito grande espiritual, muito grande. A gente pode contar até muito mais do que com o espírito protetor, o anjo guardião, como que fale, né? Aquele que nos acompanha todo o tempo. Que, na verdade, temos todos aqueles que fizeram parte do nosso processo reencarnatório, né? Aquele compromisso que a gente fez, o planejamento e tal, e para chegar aqui, eles não abandonam a gente que nem aquele sujeito que joga uma criança no rio para aprender a nadar, assim. Não, ensina bater os braços, respirar e bater as pernas e assim vai, né? Então nós estamos o tempo todo sendo assistidos. Então, mas ainda assim é muito difícil, realmente muito difícil. E aí lendo aqui já na primeira linha, né?
O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e caridade na sua maior pureza. Olha, aqui já dá para definir Jesus. Quem que pratica tudo isso? Quem que é justo? Quem que é amoroso? Quem que é caritativo? Caridoso? É Jesus. E aí vai um pouco mais adiante. Se interroga a sua consciência sobre os próprios atos, pergunta se não violou essa lei. Então, o tempo todo está avaliando, será que eu estou fazendo certo? E se eu não estiver fazendo certo, o que eu posso fazer para corrigir essa rota que eu me desviei? Então, Ô, Luiz, isso é você Oi, falou pode falar. certo, e certo, chegou uma pergunta aqui, se você permitir, eu queria colocar, porque eu achei uma pergunta bem interessante, que está batendo com o que você está falando aí. Deixa eu ver aqui, deixa eu só colocar aí. O cara botou o nome lá no final. Júnior sim, o nosso carteira cativo, o Júnior. Como pode um homem verificar se está cumprindo verdadeiramente a lei de justiça, de amor e caridade? Como é que eu posso saber se eu estou indo nesse caminho do homem de bem mesmo? Eu, homem, né? Normal, aqui da terra, com as coisas. Sabe, Júnior, primeiro, obrigado aí por você estar participando, né, dessa reunião que a gente está tendo e em torno do Evangelho. E, bom, existe uma lei, uma regra, na verdade, que era muito antiga. Ela ficou bastante, assim, mais divulgada depois de Jesus. Mas todas as sociedades antigas, as civilizações, elas tinham, que era chamada a regra de ouro, né? Ou a regra áurea, que dizia assim: não faça ao outro aquilo que não gostaria que fizesse para si próprio. Né? Então, quando você passa por esse crivo, quando você faz essa análise, ou quando você age dessa maneira, pode ter certeza que você está no caminho certo. E não precisa nem ter grandes teorias. Você simplesmente se coloca na posição: poxa, será que eu estou fazendo mal para aquela pessoa? Porque essa é a minha atitude. Será que eu beliscando ela não vai doer nela como doeria em mim? Né? Então, fazendo só essa comparação bem simplória assim, do beliscão, a gente vai perceber isso. Então, a regra de ouro, ela é isso. Não faça para o outro o que não gostaria que fizesse para si próprio. Então, aí você vai estar batendo com esse amor, caridade, justiça, isso que você perguntou. Espero que tenha sido suficiente, assim, porque é como eu entendo, tá? É uma regra bastante simples, bastante antiga. Aí Jesus veio e falou isso para a gente, da mesma maneira, e tornou muito mais divulgada. As coisas acontecem, aproveitando isso, as coisas acontecem no momento certo. Então, quando, para chegar até a vinda de Jesus, muita coisa foi mexida, movida, transformada, para que ele viesse e trouxesse a mensagem e ela fosse gravada no coração, na mente da humanidade. Então, tudo tem seu tempo certo. Então, se hoje nós estamos falando sobre a doutrina espírita, se hoje nós estamos estudando o Evangelho de forma clara, hoje, muito mais clara, é porque a gente precisou de algum amadurecimento até que viesse realmente Allan Kardec trazendo a mensagem dos Espíritos, porque era o momento. Se viesse mais cedo, seria um desperdício, com certeza. Se viesse depois, outro desperdício de tempo. Né? Então, a coisa está tudo no momento certo. Então, mesmo algumas coisas que vêm anteriormente e depois são colocadas, a exemplo do que Jesus colocou, ilustra, orienta como a gente realmente deveria saber, né? Deveria conhecer. Bom, uma coisa também que o homem de bem, ele não deixa escapar voluntariamente a oportunidade de fazer o bem. Nós estamos em meio a uma pandemia. Quanta coisa boa a gente pode tirar disso? Quanta coisa. Quem quer que esteja aí assistindo sabe que no meio de muita tristeza, alguém que perdeu um ente querido, né? Perdeu a convivência, porque não perdeu de vez, né? Mas que perdeu agora essa convivência, que voltou para a pátria espiritual. Né? Então tem esse momento de tristeza.
gente que passou por maus bocados, ainda que se recuperou, mas ficou até alguma sequela do tubo, enfim, alguma coisa assim. Então, tem né, do entubamento, né, que foi feito para respirar. Então, muita coisa entristeceu a gente, mas quanta coisa boa acontece. Isso, por exemplo, agora, nesse momento, usando essa tecnologia que já não foi inventada agora, durante a pandemia. Isso tem há muito tempo. Bem E olha pensado. agora o uso que nós estamos fazendo dela. Um uso muito bom. Divulgando, propagando, estudando o Evangelho. Nossa, e já não tem mais limite. Onde tem um sinal de internet, podemos estar conectados. Basta que a gente queira. As transformações, o valor que a gente está dando para algumas coisas que antes a gente não dava. Né? O valor até mesmo de um abraço, o valor até mesmo da convivência com alguém. Né? Enfim, muitas coisas positivas. Então, nessa oportunidade que nós estamos tendo, é não perder a chance de fazer alguma coisa boa, de fazer o bem, de praticar o bem. Então, o homem de bem também se enquadra nisso, né? Quando ele fala, tem fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Sabe que nada acontece sem a sua permissão e submete-se em todas as coisas à sua vontade. Não é fatalidade. Não, pô, a coisa é assim, acabou. Não é isso. É confiança, mais ou menos assim. Às vezes eu tento assim, teorizar, não é teorizar, definir a fé. Porque é difícil a gente realmente saber. Mas às vezes assim, dizer exatamente o que significa. Então, muitas vezes eu penso assim, poxa, para mim fé é assim, eu estar de olhos fechados, eu parar em algum lugar, dar um passo e saber que tem um chão que vai apoiar esse passo. Eu não estou na beira de um precipício. Então eu posso continuar caminhando. Então é isso. Nós temos, através da fé, a fé em Deus, a fé nos amigos espirituais, a fé no sucesso da nossa reencarnação, é isso, é caminhar para frente. É não ficar lamentando, não ficar achando que vai dar errado, que vai dar errado se ficar só pensando que vai dar errado. Mas se a gente for otimista e ter a certeza e que tudo o que acontece são oportunidades do nosso melhor aprendizado. Então, são coisas que estão relacionadas com essa fé. Né? E fé no futuro. Né? Porque ele coloca acima dos bens materiais os bens espirituais. A gente falou no começo que é esse vai e vem, né? A gente vai, do plano espiritual vem para cá, depois volta para lá, depois vem de novo e volta e volta. Então a gente está sempre encontrando as pessoas que a gente ama, a gente está reencarnando no planeta que a gente tem, nossos entes queridos, porque como a Terra, deve ter muitos outros planetas na mesma situação que podem receber a gente aqui. No entanto, quando a gente reencarna aqui, é aqui que nós elegemos, e aqui que, segundo a permissão, né, nós pudemos reencarnar, porque aqui estão nossos amores, nossos queridos, pessoas que fazem parte do nosso passado e que a gente quer estar junto. E quando a gente retorna para o plano espiritual, estão lá esperando também aqueles que estão conosco já há muito tempo. Então, são mundos que acabam se mesclando, né? O mundo espiritual, o mundo material, tá tudo junto. Somos uma grande família que está junto para aprender. Então, temos que ter fé no futuro do que o que nós estamos fazendo, nós estamos aprimorando, nós estamos melhorando. E os bens espirituais estão acima dos bens materiais. Ou seja, não adianta a gente se apegar tanto àquilo que nós vamos devolver. Eu tenho aquele apego ao meu corpo, que eu quero... Nossa, eu estou cuidando tão bem dele, porque eu vivo para o meu corpo e tudo. Quando chegar o momento, eu vou ter que devolver meu corpo, porque é um empréstimo. Minha casa, porque é minha casa, minha casa. Daqui a pouco eu vou ter que devolver minha casa, porque é um empréstimo, é temporário. Somos usufrutuários. Né? E assim com tudo que é material. Além disso, imagina daqui, sei lá, 100 anos, 500 anos,
Será que a gente vai lembrar que um dia teve um carro modelo tal, uma casa na praia, sei lá, né, um título de doutor, sabe? Talvez um dia a gente não se lembre, mas vai se lembrar do bem que a gente fez, do quanto a gente espalhou aquilo que realmente é importante. Então, são coisas que a gente vai ter que avaliar. Então, o homem de bem, ele tem o patrimônio espiritual acima do patrimônio material. Maravilha. Luiz, eu só queria colocar, quando você leu essa parte, deposita fé em Deus, lá na questão do suicídio, Kardec pergunta por que se apodera algumas vezes das pessoas de desgosto pela vida, ele não fala nem em suicídio. Os imortais dizem a ociosidade, a saciedade, mas a segunda opção é a falta de fé em Deus, certo? Ela ligando a saciedade, a ociosidade e a saciedade. No momento que você tem a fé em Deus, acaba tanto a saciedade, você nunca vai se saciar, porque você acha que vai fazer alguma coisa sempre a mais. E nunca vai estar na ociosidade. Quando você bateu aí, me lembrou essa questão lá do Livro dos Espíritos. É verdade. Você tem toda a razão. Eu me lembrei agora, você falando de suicídio, eu me lembrei de uma palestra do Haroldo Dutra. Na verdade, não era ele só, estava ele, o Rossandro, tinha uma pessoa que eu não conheço, Jaime Valesca. Acho que era isso. Era uma conversa, os quatro, assim, e aí, certo, de repente, enveredou por esse caminho, por esse assunto. Eu gravei, assim, não é que eu gravei, eu contabilizei, eu cronometrei, são 13 minutos de conversa dentro daquela palestra, que é de uma beleza, sabe? O primeiro Haroldo ele fala bem uns 10 minutos, e o restante dos 3 é um pouquinho de cada um, assim, dando assim, um pitaco, né, como se dizem aí, bem assim, bem breve, mas é de uma beleza, falando da decepção que é o suicídio, quando se chega no plano espiritual, achando que está fazendo alguma coisa, se livrando, e ele fala assim, eu não sei o tamanho do seu sofrimento, mas pode ter certeza que vai aumentar, vai ser maior do que esse sofrimento. Mas é assim, é fantástico, sabe? Eu nem sei dizer agora, localizar, talvez até tenha criado um problema aí que as pessoas vão querer saber e eu não sei, mas eu mando para você aí o que eu tenho, e aí você vai, e você... Inclusive, vocês fizeram umas palestras sobre suicídio, não foi isso? Nos Estados Unidos? Não chegamos nesse tema, porque, olha, a variação dos temas é tão grande, nós pegamos, como você soube, a última vez que a gente fez um tema, agora foi esse mundo de transição, né, que nós estamos vivendo, e foi pelo Jorge Elahat. E ele abordou muito bem. Também não é difícil encontrar através de você aí, né? Você é a ponte de tudo isso aí, tá bom, Tavares? Quando alguém perguntar, você já vai fazer, porque tem o canal nosso, que estão lá, estão gravados, né, e tudo, e mesmo esse aí eu vou passar para você, e depois você fica à disposição para passar para as pessoas, que eu não tenho como encontrar todo mundo aí, né? Mas, enfim... Vamos lá. Nós não chegamos nesse ponto, nesse tema ainda, mas certamente vamos abordar, porque é um tema muito importante, né? E nos países, se no Brasil é um problema, outros países, é pior ainda. Porque o materialismo, assim, não somente ter os valores materiais acima do espiritual, não é só isso, mas, assim, a falta dessa crença que você falou, essa fé. Então, isso abre uma porta muito grande para uma fuga. Grande. E tem alguns países onde a eutanásia, que é um suicídio assistido, né, ele é legal. Do ponto de vista legal, ele existe e pronto. Então, é mais triste ainda. Quer dizer, eu não sei o que é mais triste, mas são coisas, né, que a gente realmente vai ter que... um dia descascar esse abacaxi aí, né? Então... Com amor. Com amor, conhecimento, exatamente.
Aí, e aí, um pouco mais adiante, ele fala: sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações e as aceita sem murmurar. Ninguém sofre por acaso e ninguém é feliz por acaso. Nós buscamos isso, seja por consequência, assim, eu sofro porque é uma consequência, seja porque eu fiz tudo certinho, então eu sou feliz, que também é uma consequência. Então, tudo isso está muito bem, assim, não é de graça. Tudo, no momento você tem tudo uma razão, né? Então, isso é uma coisa também que o homem de bem, ele percebe, e isso vem a ser uma ferramenta importantíssima para que ele possa seguir sem murmurar e possa consolar o outro. Então, é mais uma oportunidade de fazer o bem, de ele ajudar. Quantos legal. Quantos É não maravilhoso. chegam? Quantos não chegam até a gente e só o fato da gente escutar já está fazendo uma coisa útil? Não precisa nem falar. A pessoa vem, fala, sabe? Põe para fora tudo e já é o que ela precisava. E agora, se pode dar um conselho, alguma coisa boa que possa ajudar, né? Também. Então, é isso que ele fala aqui, né? A gente aceita tudo isso sem murmurar, né? Eu não estou lendo tudo aqui, porque senão a gente vai precisar de mais tempo, tá bom, Tavares? Não, Então, mas olha bem, eu tô louco que você faça isso para no final dizer assim, olha, como não deu tempo, vamos repetir isso qualquer dia. Mas olhe bem, quando você falou aí, aceita as coisas, você deve conhecer o nosso querido Jerônimo Mendonça, o gigante deitado, né? E ele uma vez contando uma história que aconteceu, parece com um amigo dele, ele sofreu um acidente e conseguiu escapar, sabe? Ele foi lá e leu, disse, vou ler o evangelho para agradecer. Aí estava assim, não tem uma parte do evangelho, se fosse um homem de bem, teria morrido. Ele contando isso, amigo, é hilário. você falou nele aí, nós vamos ter ele falando na nossa sala mais para frente, né? Já está agendado aí, por isso que eu era não ele, né, mas o Nicola, né? Nicola, né? Nicola Frata. Olha, a Bahia tá aí com você, o Zé Nilton, lá da Bahia, viu? Poxa, Tá, olha só o que ele tá dizendo aí, ó. Da Bahia para Las Vegas para Califórnia. Bahia está em todos os lugares. Saudade de uma acarajé, não o picante, não o quente, né? Aquele normal, para gente normal, né? Muito bem. Então, Vamos olha lá. só. Olha que interessante. Encontra sua satisfação nos benefícios que distribui, nos serviços que presta, nas venturas que promove, nas lágrimas que faz secar, nas consolações que leva aos aflitos. Olha que coisa interessante. Outro dia eu estava vendo uma palestra do Décio Andoli, onde ele falava que o bem vicia, fazer o bem vicia, fazer boas ações vicia, fazer caridade vicia. Aí ele discorre sobre isso e eu falava assim, nossa, também acho que ele exagerou. Mas não, é comprovado isso aí. Porque a pessoa, foi feito teste, inclusive, aquele que dava dinheiro que não era dele, né? Tá aqui um dinheiro para você fazer caridade. E outro que tirava do próprio bolso. O que dava o dinheiro dos outros não sentia a mesma satisfação que aquele que tirava do bolso. E aquele continuava fazendo caridade, o que tirava do bolso, ao invés do outro. Então, é coisa que faz bem para a gente, né? Então, nós precisamos realmente fazer isso. Esse é novo aqui também. Aqui tem uma lareira aqui, e acho que no chaminé lá em cima tem uma gaivota fazendo barulho e tá dando esse barulho. Você tá pertinho do mar, meu amigo. Aí, né? Aqui é grila e é gaivota, né? Os animais estão nos ajudando. Pois é, quando eu falei tem interferência, aí você falou, não, é um grilo que está tocando. Então, olha que interessante. Se estudar a caridade, estudando cientificamente, faz bem fazer caridade, a caridade vicia. E ele falou mais uma coisa, né, nessa palestra. Ele falou, olha, tem gente que vai no centro e vai não porque é espírita, porque se sente bem fazendo as coisas boas. E não está lá por causa do conhecimento que estão ali propagando, não. Vai lá porque tem um grupo que faz isso, outro grupo faz aquilo, ele se engaja um no outro e está feliz. É por isso que ele vai. Então,
é realmente, esse é o homem de bem. Não está vinculado a nada. Ele faz o bem por iniciativa própria. Sai de dentro dele, assim, ele vai e faz, né? Olha essa... Ó, nós temos... Leia essa pergunta aí, que eu acho bem interessante. Você estava falando em caridade, chegou ela aqui para a gente agora. Sérgio de Pium. Pium é uma praia aqui perto. Perto de uma praia aqui, um local gostoso. Quando você vier aqui em Natal, eu vou levar você lá em Pium. Levar você no cajueiro para comer um caju. O maior cajueiro do mundo. Porque o sentimento de caridade e amor ao próximo estão incluídos entre as qualidades do homem de bem. Eu não sei se já colocar a palavra bem já é a senha para que tudo aquilo que seja bom, né? Mas assim, bom, por exemplo, tomar um refrigerante gelado naquele calor como dizia no interior lá, né, de estourar mamona, né? E a gente toma refrescante, aquilo é uma sensação boa, mas aquilo é passageiro. Quando se fala de bem, é algo efetivo, algo que vem para ficar. Então, quando Jesus conversava com aquela mulher na beira do poço, e ele falou assim, se você toma dessa água, né, vai ter sede de novo. Nunca mais terá sede. Mas que sede que ele falava? Não era sede de tomar o refrigerante, de tomar água gelada, não. Era essa complementação, isso que vem preencher um espaço vazio. Então, tudo que está relacionado com o bem é algo que realmente é perene, que dura, que é para sempre. Real. Então, a caridade é algo que quando você aprende, aquilo é para sempre. Aquilo te faz a felicidade. Qual que era além da caridade? Ele falou Deixa eu botar aqui, por favor. Do amor ao próximo. Porque, veja bem, quando Jesus fala assim, amar ao próximo como a si mesmo, né? Então, primeiro, eu me amo, porque ele está tendo como referência, então, amar ao próximo como a si mesmo, então, eu sou a referência, eu me amo, então, eu amo outra pessoa como amo a mim próprio, né? Então, esse amar além das fronteiras da nossa família é algo que é perene também, que é alguma coisa que fica. Então, quando a gente ama as pessoas, a gente começa a aprender amando a família. É a primeira célula. Não começamos assim... que diferença faz você amar os seus familiares? Né? Quando Jesus fala, logo no começo que a gente leu aqui, né? Mateus. Então, é um exercício para que a gente possa sair da fronteira dos nossos lares e já começar a amar outras pessoas além dele, outras e outras, até que finalmente a gente possa chegar na humanidade. Que a humanidade é a nossa grande família. Quando Jesus fala, olha só, sede vós logo perfeitos, como também vosso Pai Celestial é perfeito. Eu tenho a impressão que Jesus não falou uma palavra em vão. Tudo foi assim, calculado, previsto, tudo para que viesse refletir. Pai, o nosso Pai, o vosso Pai, ele está falando, o Pai de vocês. Olha que coisa. Então ele está chamando a gente de humanidade, de uma grande família. Então, nosso Pai. Então, quando a gente aprender a amar isso é grande. Quando a gente amar a humanidade, a gente não vê diferença entre nossos irmãos. Ah, meu caro, aí nós vamos realmente estar muito bem encaminhado para ser um homem de bem. Mas muito, muito. Porque é muito difícil amar todo mundo. É muito difícil, sabe, amar aquele que pastor acabou de pisar no seu pé, justo naquele calo, né, de estimação, que dói. Então a gente vai, recebe aquilo, é muito difícil a gente, sabe, encarar como um erro, uma falha que daqui a pouco passa e tal. A gente revida na hora, né? É a característica nossa, porque ainda não somos homens de bem. Aí tem uma pergunta aí para você do Amadeu Ferreira.
né? Amadeu, Dona Ana. Dona Ana é o espírito superior. Como Dona Vera é o espírito superior, Dona Ana é o espírito superior da casa dele. E ele só fez essa pergunta porque o espírito superior permitiu, porque senão ele não sai debaixo da cama. Exatamente. Então, temos coisas em comum, viu, Amadeu? Muita coisa em comum. Ele diz assim, por gentileza, nos fale da diferença da caridade e da filantropia. E quando eu faço caridade e quando eu faço a tal da filantropia, né? Então, esse filo, né, do início, assim, é quando ele é amigo de alguma coisa, né? O filósofo, o filantropo, assim vai toda a filosofia, né? Não, já falei de filósofo, e assim vai, o filo, né? É amigo. Então, é o amigo. Eu imagino, eu acho que é uma questão de semântica, né? Mas eu acredito que a caridade, tanto uma quanto outra, tá preocupada com o próximo. Poderia até misturar as duas, assim, é uma questão só de palavras. Sempre os espíritos falam assim, olha, vocês têm uma pobreza de linguagem. Mas o que é isso? Ah, pobreza de linguagem. Vocês não sabem ainda, vocês não é o momento ainda de falar. Porque nós realmente, é tão pobre a nossa linguagem, que, primeiro, a gente não nasce falando. A gente tem que aprender. Então, não é genético. Tanto que se uma pessoa nasce num país, e bebezinho vai para outro, ela aprende a falar o idioma do outro país, se for diferente daquele que ela nasceu. Sem problema nenhum. Então nós estamos falando aí de pobreza de linguagem, só para ilustrar isso aí. Então, se uma pessoa não aprende a falar, ela não vai falar. Se pôr ela numa ilha deserta, junto com uma pessoa muda, ela vai ficar muda também, não vai aprender, né? Então, elas se misturam, podemos dizer assim. Mas a caridade tem até uma sonoridade melhor, sabe? Além do que a caridade está lá atrás. A gente aprendeu a falar caridade antes de filantropia, né? Então, ela é a origem daquilo. É você fazer o bem para as pessoas, é você dar de si para as pessoas, né? De qualquer que seja a maneira, seja materialmente, seja em termos de atitude, né? Então, se formos falar disso aí, de uma maneira muito geral, podemos até depois fazer uma pesquisa, eu não tenho isso agora, mas eu praticamente misturaria o significado das duas, mas a caridade me soa muito mais assim, de dentro, né? Algo que vem. Porque a filantropia, ela pode ser uma condição, assim, oportunista. Eu lembro de um jogador de futebol que ele falou que ele ganhou mais projeção e ele tinha ele passou a ter mais assim simpatia depois que ele começou a ajudar as pessoas a fazer filantropia, né? Então ali me pareceu mais assim um pouco de oportunismo, sabe? Porque tem no próprio Evangelho que fala assim que a sua mão direita não sabe o que a esquerda faz, né? Não sabe. Luiz, a filantropia ela é excelente, mas ela estaria muito mais ligada aos bens materiais, em você fazer algo a nível material, e a caridade ela teria essa possibilidade da coisa material, mas muito mais aquilo que está lá na questão 886, né? O BIP, né? Benevolência, indulgência e perdão das ofensas, que com a filantropia, de uma forma geral, você não faz. Mas é muito importante, vamos supor, esse jogador é um oportunista, mas a pessoa que recebeu, no meu modo de ver, uma opinião, ela recebeu aquilo do André Luiz, aquelas receitas que ele aviou, né, com desprezo e até, mas aquilo ajudou ele lá quando ele estava lá no Zé do Umbral, né? Então, ajuda, não é o fundamental, mas ajuda, né? Eu acho que cortou quando eu falei jogador, você só entendeu orador, né? É jogador, um jogador de futebol, que que fica comigo aqui, quem que era esse jogador? Foi alguém famoso, tudo, mas ele ficou bem famoso porque ganhou mais crédito, né? Uma coisa que Chico falou uma vez, que também foi muito interessante, ele falou, faça a caridade, nem que seja por ostentação, né? Não. Ele está falando puramente vai dando, nem que seja para mostrar, olha, eu sou bom, tal. Porque aí a pessoa acaba, né, gostando da brincadeira e passa a ter uma outra atitude, né? Então, entendeu? Vai que ele gosta e continua, né? É que nem coçar, né? Começou, não para mais, né? Então, não para.
Então, a gente tinha até falado, né, Tavares, bem no comecinho, se alguém perdeu aí, estava falando assim do que Chico nos deixou, né? Então, às vezes uma frasezinha de nada tem tanta coisa boa que dá para tirar, né? Olha só que isso aqui vem muito de encontro ao que a gente está vivendo hoje, né? Em algumas cidades, principalmente aqui nos Estados Unidos, essas manifestações por conta de diferença racial. Isso aqui é de 1860 e pouco, né? É bom, o homem de bem, é bom, humano e benevolente para com todos, sem distinção de raças nem de crenças, porque vê todos os homens como irmãos. Então, olha só, a gente, muitas vezes eu fico pensando, né? Quando a gente é preconceituoso com relação a uma determinada raça, ou outra, ou várias, a gente, eu acho que é pura ignorância, porque se nós, ignorância assim, de falta de conhecimento, porque se a gente for conhecendo que nós somos esses mesmos que vamos e voltamos, somos os mesmos, né? E hoje pode ser aqui, hoje amanhã lá, enfim, países diferentes, raças diferentes, etnias diferentes, e aí a gente vai e se descobre, né, vivendo em determinada raça que ele hostilizava quando estava na outra. Que diferença? Adiantou? Foi parar no outro time, né? Então não adiantou nada. Na outra torcida, sei lá. Né? Então, nós temos que realmente ver a coisa. E o homem de bem, se nós estamos querendo ser homens de bem, nós justamente temos que estar trabalhando isso. Olhando para frente, olhando para o futuro. Guerras. Vamos dizer, a Alemanha, né? Que assim, guerreou contra todo mundo, né? Teve uma grande guerra que ela liderou, duas, na verdade. Mas hoje está lá a Alemanha fazendo negócio com o resto do mundo, pessoas indo para lá, voltando, eles, né, os alemães, tudo. De que adiantou fazer uma guerra? Foi perda de vidas, perda de material, perda de tempo, perda de tudo, porque está todo mundo junto. E cada vez mais nós vamos estar juntos, porque a tendência nossa é sermos homens de bem, é preencher aquele lugarzinho da foto do Tavares ali no comecinho ali, né? Então, é realmente sermos homens de bem, pessoas de bem, né? Vamos lá. Se o homem é bom, humano e benevolente apenas para um grupo de pessoas, ele é um homem de bem? Núbia, pode ter certeza que ele está num bom começo, porque é assim que a gente começa. Quando a gente falou bem no comecinho, vou ler de novo, que é a introdução. Na verdade, eu não li, né? Porque se vós não amais, senão os que vos amam, que recompensas haveis de ter? Não fazem os publicanos também o mesmo? Que Jesus fala isso aí, né? A gente amar só aquele, fazer um bem só para aqueles no início, né? Aquele que está do lado da gente. É um bom início, é um bom começo. Mas a gente, certamente, que com a expansão do conhecimento, com a expansão dos sentimentos, nós vamos estar além das fronteiras daquele grupinho nosso. É um bom começo. Se você conhece gente assim, pode acreditar que é o primeiro grande passo. Porque tem gente que nem consegue ser bom para aqueles que estão à volta. A gente começa a treinar na família, né? Nossa, treinamento é na família, né? a célula, realmente, é aquilo que a gente, exatamente, a família é o nosso primeiro exercício de bem, de caridade, de amor, de tudo isso, né? Olha só, essa aqui eu gosto muito, né? Pulei um monte, tá? Eu vou fazer um convite antes de falar. Pois não. Vocês que puderem não, eu recomendo fortemente, assistam, leiam, na verdade, né? Esse capítulo, na verdade, esse item número 3, o homem de bem do Evangelho, que é o capítulo 17, Sede Perfeitos. Leiam, porque ele realmente é uma... Sabe aquela flechinha, né? Aquela bússola, para que caminho que a gente tem que ir? É isso aqui. Não precisamos virar santo depois de ler isso aqui, mas já vai nos dizer a receita.
de como devemos agir. Se a gente demorar um pouquinho, não tem problema. Ixi, nós temos, desde que criados, agora nós temos eternidade pela frente. Nós não vamos morrer nunca. Como espíritos, nunca. Né? Então, olha só. E o finalzinho da mensagem é fantástica, né? A última estrofe é maravilhosa. Mas diga aí que você gosta bastante para eu acompanhar aqui. Eu acho que você é daqueles de desmancha prazeres, né? Eu estava deixando por fim, você já falou, mas tudo bem. Mas vamos deixar por fim. Fale essa que você ia falar. A mão já foi atrás, né? Mas tudo bem, vamos lá. Não é perdido, não. Olha só esse parágrafo. Usa, mas não abusa dos bens que lhe são concedidos, porque sabe tratar-se de um depósito, do qual deverá prestar contas, e que o emprego mais prejudicial para si mesmo, que poderá lhes dar, é pô-los ao serviço da satisfação de suas paixões. Olha que coisa. Quando a gente reencarna, nós temos assim, olha, nós que estamos aqui reunidos, pode ver o que nós temos de bom. É só fechar um pouquinho os olhos e lembrar do nosso corpo físico, lembrar das pessoas que estão à nossa volta, é lembrar dos bens materiais que nos foram concedidos. Porque, olha, quando a gente vem para esse planeta, a gente vem nu. Na verdade, antes, quando a gente está programando a vinda daqui, nem corpo físico a gente tem. Não temos nada. A gente deve tudo a outros, aos nossos pais, que cada um contém uma célula feminina, célula masculina, juntou, deu lá um óvulozinho fecundado e aquilo começou até virar um bebê que veio à luz. Nós não tínhamos nada. E quando esse bebê vem à luz, ele nem roupa tem, não tem nada, não sabe falar, não sabe ler, não sabe escrever, não sabe caminhar, não sabe nada. E aí a gente vai adquirindo tudo. Olha quanta coisa. Para nós que chegamos sem nada, olha agora, pensa de novo agora, olha o que eu tenho, dá uma volta com os olhos, vê onde está sentado, vê as pessoas que estão do lado da gente, o que nós aprendemos, quanta coisa nós já aprendemos, coisas que pode ser artes manuais, pode ser cozinhar, pode ser teoremas, pode ser arte, tanta coisa, tanta coisa. Luiz, essa aí você conhece. A Livramento já falou. Um beijo para você. Oi, Livramento. Para Gerardo. Bom saber. Então, a Livramento estava falando lá da França, lá de Poitiers, lá da França. Então, tudo isso é recurso para que a gente tenha um final feliz aqui, que a nossa reencarnação seja vencedora. Olha que coisa. Então, nada mais do que justo a gente retribuir com alguma coisa. O que puder, procurar ser esse homem de bem, que é isso que ele faz. Né? Bom, agora nós vamos talvez para o finalzinho, né? Olha que interessante aqui. Ele acaba... então vamos, como falei, né? Nós já pulamos um monte de coisa, mas vocês vão ler com calma e tudo, vão ver, vão lembrar um pouco do que a gente falou e vão acumular mais coisas aí do que de opiniões e de conclusões. E aí cutuca o Tavares para a gente voltar a falar de algum outro ponto aí que possa ter ficado. Mas olha só esses dois últimos parágrafos. O homem de bem, enfim, respeita nos seus semelhantes todos os direitos que lhe são assegurados pelas leis da natureza, como desejaria que os seus fossem respeitados. Agora eu me lembro do Júnior perguntando como é que a gente faz isso, como é que a gente sabe. Essa é a regra de ouro. Como desejaria que os seus fossem respeitados, seus o quê? Seus direitos. Então tudo, essa regra de ouro, ela vale em todas as áreas. Vale inclusive para a natureza. Vamos tratar da natureza. Como é que eu vou tratar ela? Como eu gostaria que fosse tratada. Com respeito, deixando ela trabalhar, existir, frutificar. E os animais? Mesma coisa. Como é que eu vou tratar os animais? Como eu gostaria de que fosse tratado. E meu próximo? Exatamente como eu gostaria que fosse tratado. E meu familiar? Exatamente.
Vai começar o forró. É minha filha de Salvador me ligando, não sabe que eu tô na rádio. Mas isso aí é o tema da Auto da Compadecida, meu amigo. Você assistiu esse filme quando estava aqui no Brasil? O Auto da Compadecida? Fantástico. Eu sou tão fã. Na verdade, eu tenho DVD, mas está no Brasil. É muito bom, muito bom. Sim. Tá vendo? É a arte. Nossa, tem tanta coisa. A gente ter tudo isso ao nosso redor. Viemos sem nada e olha o conhecimento, tudo que a gente adquiriu, os prazeres de conviver com a arte, assim, sabe, se deleitar com isso. É tudo, é realmente... Mas então, voltando aqui, que ele respeita os semelhantes e os direitos. Então é muito importante isso. O dia que a regra de ouro valer, que é isso que Jesus fala, né? De amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Olha, eu lamento dizer, mas vai fechar muita coisa que hoje é muito importante. Cadeia vai fechar. Advogado vai ter que mudar de profissão, sabe? A fábrica de algemas vai ter que produzir arado, produzir alguma outra coisa, armas, enfim, tudo. Por quê? Porque nós realmente vamos fazer aquilo que gostaríamos que fizessem para a gente. Se a gente segue a regra de ouro, acabou. Acabou, dá para mudar uma chavinha, assim. Está todo mundo querendo a transição planetária para amanhã, né? Então, é assim que se muda. Mudando nós, somos nós. O planeta vai continuar o mesmo, vai melhorando a cada dia. Mas, o planeta, fisicamente falando. Mas as pessoas, essa que vai ser o elemento de transição, de modificação, de melhoria. E o que finalmente o Tavares me estragou a surpresa, né? Esta não é a relação completa, esse que a gente viu, esse item aqui do homem de bem. Essa não é a relação completa das qualidades que distinguem o homem de bem, mas quem quer que se esforce para possuí-las, estará no caminho que conduz às demais. Ou seja, esse é o comecinho. Se a gente enveredar por esse caminho, certamente que a gente vai descobrir muitas outras maneiras de se tornar homem de bem. Meu amigo, eu pedi para você ler isso aí, porque olha bem, diz assim, não fica aqui enumerada todas as qualidades. Eu queria saber quais essas outras que ele não enumerou. Estou louco para ele me dar essa dica também, porque essas já são maravilhosas, né? É muito difícil de se conquistar. Imagina essas outras que ele não pode dizer para a gente ainda, né? Eu acho que durante a maior parte desse item, ele está afirmando coisas. Mas tem aquelas também de não fazer, né? Lógico. Né? Então tem, sei lá, é que está tudo meio que encaixado. Isso aí torna assim, já é um bom começo, né? Vamos ficar com esse aí. É como disse como disse a nossa amiga que fez a pergunta, né? A respeito no nosso grupinho, vamos ficar nesse grupinho de coisas boas aí, já é um bom começo, né? Depois já a é gente pode partir para um horizonte muito mais amplo, né? Nós estamos aí colocando alguns irmãos que mandaram mensagens aí para você, meu amigo, nessa sua empreitada aí diretamente dos Estados Unidos, né? Inclusive com Dona Livramento. E agora de Las Vegas para Califórnia. Me diga uma coisa, você conhece algum centro aí já na Califórnia? Aí, você conhece ou sabe me dizer de alguém? Olha, quando teve uma época que a gente procurava a casa espírita para trabalhar, porque nós somos espíritas já há algumas décadas, né? Minha esposa e eu, e os filhos também. E aí um dia eu vim aqui para a Califórnia, em Los Angeles, nós visitamos uma casa que, por sinal, naquele dia, a gente ficaria uns 5 dias, né, em Los Angeles. Aí a gente foi vimos que fomos na internet, vimos que estava aberto, e naquele dia tinha uma palestra. E a gente foi lá, né, assistir a palestra. Foi uma oportunidade que a gente veio aqui, sim, aqui em Los Angeles, né, mais próximo de onde eu estou aqui agora. Mas em Las Vegas não tinha nenhum, né? Não tinha casa para trabalhar. Foi aí que nasceram
as duas casas e a gente pode trabalhar, né, Maravilha. com eles. Nós vamos pedir para você fazer a prece de encerramento. Queremos agradecer a todos esses que aí, nosso irmão Marquense, Tatá, Amadeu Ferreira, a nossa Livramento e o Gerardi, né, João Maria, Zé Newton, né, a nosso irmão Décio, Cátia Saraiva, o Wilson, todas essas pessoas que estão aí mandaram mensagens pelo Facebook e aqueles que também fizeram a pergunta pelo nosso WhatsApp. E a gente queria convidar você, veja aí uma próxima oportunidade, diga qual é o dia. Agora nós estamos marcando só para julho, graças a Deus, tá? Até dia 3, dia 4 de julho estamos já com toda a agenda diária fechada, certo? Nós vamos agora para fazermos a nossa divulgação das nossas próximas possibilidades. Eu quero voltar aqui um pouquinho, porque são os programas que nós temos diário. Toda segunda e sexta, Amadeu Ferreira faz aqui com a gente, esse que fez essa pergunta da caridade e da filantropia. Então, ele está conosco aqui toda segunda e toda sexta nos domínios da mediunidade. Estreia com o nosso irmão Décio Soares, lá de São Paulo, o programa Espírita Construindo Pontes para a Eternidade, toda terça-feira. Toda quarta-feira, o nosso irmão Alexandre Santos está falando conosco aqui às 8 horas da manhã, o programa Filosofia, Ciência e Moral. Ele está falando, viu, meu amigo Luiz, sobre a vida e a obra do nosso querido Paulo de Tarso. Então, vai ser uns 3, 4 programas diretos só sobre o nosso querido Paulo de Tarso. E toda terça... Para que eu possa assistir, viu, Tavares? Pois não? Para que eu possa assistir esse programa, eu tenho que acordar às 4 da manhã, né? Porque são 4 horas de diferença de horário aqui, né? É danado. Mas tem um canal no YouTube aí, você pode acessar. Sim, e eu queria que você me passasse. Mas ao vivo tem uma diferença, mas tem, claro, sem dúvida. Mas se você puder passar para mim pelo WhatsApp, que eu gravo aqui, o seu canal, enquanto eu falo, o seu canal do YouTube, para a gente divulgar aqui, que a gente fica divulgando, tá certo? Se me passar, eu já faço a divulgação agora, enquanto eu estou lendo aqui, sem problema nenhum. Então, toda terça, quinta e sábado, às 14 horas, nós temos o programa O Eco de Além Túmulo, né? Hoje de manhã nós tivemos nossa Maria do Livramento e nosso Gerardi, lá da França, fazendo um programa belíssimo. Logo depois do Amadeu, emendamos, né? E descobrimos esse amigo francês maravilhoso. E Dona Livramento é nordestina, meu amigo, do Piauí. Aí que a amizade ficou grande mesmo. Aí que agora não se acaba nunca mais, é para toda a eternidade, né? Hoje à noite nós tivemos o nosso irmão Luiz, de Las Vegas, que está em Los Angeles, na Califórnia, né? Mas está aí nos Estados Unidos. Muito obrigado, belíssimo estudo. Minha eterna namorada, não posso esquecê-la. Amanhã nós teremos o nosso irmão André Peixinho, que é presidente da Federação Espírita da Bahia, né, lá de Salvador, vai fazer um programa aqui conosco. O nosso irmão Ferreira Xixi, o Francisco Ferreira, iria fazer domingo, mas está com suspeita do Covid, está em recolhimento. Ele e Dona Alice, 2 trabalhadores aqui, há mais de 40 anos, trabalhando o espiritismo aqui nas terras do Rio Grande do Norte. Fundou aqui umas 4 ou 5 casas espíritas, para vocês terem uma ideia. Na segunda-feira, nossa irmã Núbia Cavalcante, trabalhadores da Sociedade Espírita Joana de Anjos aqui de Natal, vai estar fazendo um estudo sobre o livro A Caminho da Luz, o grande livro do nosso querido Emanuel. Na terça-feira, o Alexandre Luzirde e o José Vanderlei, eles vão falar sobre ufologia, ciência da ufologia e a espiritualidade na atualidade. Eles fazem parte desse grupo, que é um grupo de ufologia a nível mundial. Ele é lá de Recife, Pernambuco. E aí, ó, Vanessa Acelone, lá da Kardec Rádio, graças ao nosso irmão, a nossa irmã Livramento, que nos passou o contato, fizemos um contato. Quarta-feira, ela vai estar aqui falando conosco sobre a divulgação do Espiritismo na América, já que ela é uma divulgadora maravilhosa, a Rádio Kardec Rádio, né? E ela é do Espírito Sociedade Washington, lá dos Estados Unidos, lá do Washington DC, da capital do grande país dos Estados Unidos da América. Na quinta-feira, o nosso irmão Marcel Mariano,
que já foi presidente da Federação Espírita e hoje trabalha no centro conjunto com o Divaldo, lá no Caminho da Redenção, lá em Pau de Lima, lá na Bahia, vai falar sobre um livro do Divaldo e da Joana, né? Encontro com a Paz e a Saúde, nosso irmão Marcel Mariano. Você quer agradar ele, no dia que ele for para os Estados Unidos, faça papagaio, ele adora empinar papagaio, ainda é um menino, sabe? Quando chega com papagaio, pipa, pense num cabo que se desmancha todinho. Na quinta-feira, o nosso irmão Alexandre Santos vai estar falando sobre o Código Penal. Não, desculpa, na sexta-feira, o Código Penal da Vida Futura. Ele começou esse trabalho na terça agora, e na próxima sexta vai continuar aqui conosco. No sábado, o nosso irmão Orson Peter e amigos da comunidade espírita Caibá Schubert, lá de Matão, vai estar aqui falando da influência da arte na evolução do espírito. Desculpa, isso é no sábado, às 16 horas, certo, Luiz? E no sábado, às 20 horas, Joana de Andes, o êxito do amor, será defendido pelo nosso irmão Jadel Calel, lá de São Paulo, lá do Aprendiz do Evangelho de Guaianazes, nosso irmão Décio e Marília. No sábado, a nossa irmã Cristina, Ana Maria e Washington, da Federação Espírita do Pernambuco, vai estar aqui com a gente. E na segunda-feira, nossa irmã Sandra Borba e Assis Pereira, aqui de Natal, da Ferne, vão estar falando sobre o livro Paulo e Estevão. Então, essas são as nossas possibilidades de estudo para os próximos dias. Tem mais coisa aí, né? Tem mais um bocado de gente aí boa que a gente está contactando. Mas, meu amigo Luiz, muito obrigado, Deus que lhe pague. Como eu sempre falo, pago na próxima encarnação, porque nessa eu já estou lhe devendo 4 programas. Então, meu amigo, só na próxima, porque... E a livramento aí, meu amigo, acho que só da próxima a próxima que eu vou gerar. Você sabe qual foi que o marido dela fez pra gente? Ele fez uma prece, amigo, que me emocionou a mim e a Amadeu. É uma prece que o Leon Denis formulou para as reuniões. Ele tem um livro, ela até me mandou essa prece em francês e também em português, e é uma prece que a gente sempre vai colocar aqui, mas e eu digo, faça em francês, né? E ele ditou a prece em francês. Então, muito obrigado, minha amiga Livramento, meu amigo Gerardo, e obrigado a você que me deu o número dela, meu amigo Luiz. Então, vê como os débitos... Eu estou aumentando meus débitos, meu amigo. E agora maior ainda, porque eu tenho que pedir a prece para você fazer a prece. Bom, antes de finalizar, eu gostaria de agradecer a oportunidade a todos que dispuseram tempo para ouvir a gente aí, falar disso que é tão importante, né, nas nossas vidas, que pode ser realmente esse norte. Não é fácil, mas não é impossível. E Jesus abençoe a todos nessa empreitada, né, da grande mudança nossa, a nossa mudança íntima, a reforma íntima, né? Não é só passar uma mão de cal, mas sim a gente ter aquela mudança profunda mesmo, né? Realmente, aquela reforma. Então vamos, nesse momento, elevando nosso pensamento a Jesus, agradecidos, não somente por esta oportunidade, mas por tudo que nós temos. Oh, querido Mestre Jesus, como falta às vezes em nós a fé de que nós estamos cercados de benesses, de ajuda, da presença de tantas pessoas queridas em nossas vidas, tanto encarnados como desencarnados. O Senhor, em nossas vidas, responsável por todo esse planeta, e que nos conhece pelo nome. E, acima de tudo, Deus, nosso Pai, que nos deu o dom da vida, para que possamos aprender, sempre aprender, até chegarmos a essa perfeição em que nosso querido irmão Jesus se referiu. Ainda que é perfeição relativa, mas é o nosso destino, porque juntamente com a perfeição estará a felicidade. Pedimos, Mestre, para que tenhamos forças para passar pelas dificuldades pelas quais estamos passando com relação a essa pandemia, e que todos nós aprendamos, todos, a humanidade como um todo, aprenda
O que é de bom que vem de tudo isso? Lastimamos as dores, a perda da convivência de tantas pessoas queridas e rogamos ao Senhor que abençoe a todos que voltaram para o plano espiritual, que nos deixaram uma retaguarda, mas que um dia voltaremos a nos encontrar, todos, porque afinal somos uma grande família. Agradecemos, querido Mestre, por tudo mesmo que recebemos, e rogamos por todos aqueles que sofrem, sejam nos hospitais, nas penitenciárias, nos orfanatos, sejam também nos asilos, sejam nas ruas, porque o sofrimento está presente em todas as partes, como resultado daquilo que nós mesmos plantamos. Mas que tenhamos forças, que todos nós, todos, tenhamos forças para superar toda e qualquer dificuldade, seja pequena, seja grande. E que possamos ver tudo com bons olhos, os olhos do aprendizado, e que possamos nos melhorar mais e mais a cada dia, para que realmente possamos nos tornar homens, seres humanos de bem. Obrigado, Mestre Jesus, por mais esta oportunidade e que possamos ter tantas outras mais. Que assim seja. Meu amigo, eu vou lhe garantir uma coisa. Se você for no espelho agora e olhar para você, vai ter uma Dona Livramento, mas um ciscozinho, né? Daquela montanha que você falou de manhã, agregada aí o meu amigo, com certeza, não é isso, Dona Livramento? Adorei aquela parte sua. Meu amigo, muito obrigado, Deus que lhe pague, desde manhã com o nosso irmão Adeu, depois com o Livramento de Gerardo e agora fechando com chave de ouro com você. Muito obrigado, um abraço no coração, um beijo carinhoso em Vera, na Luzia, na Laís, na Carol, todo mundo que faz aí o Espiritismo nos Estados Unidos, nós estamos aqui numa vibração muito grande por você e também na França. Precisamos nos unir, criar pontes para a eternidade. Nunca vamos ser uma ilha. Seremos sempre pontos ligando essas possibilidades infinitas. E vocês fizeram a gente descobrir essa coisa maravilhosa que é o Espiritismo fora do Brasil. Falo isso com todo o coração e com toda a emoção. Conte com a gente sempre para o que der e vier. Nossa Irmã Livramento e vocês aí de qualquer outro local onde tem o Evangelho de Jesus e o Espiritismo como base. Muito obrigado, meu irmão. Valeu, nós estamos encerrando a nossa participação hoje. Muito obrigado. Abraço a todos. Tchau, tchau. Obrigado.